Jesus, amém? Está cansado? Que bom. Se estiver cansado, aguenta mais um pouquinho só. Tem um tempinho para mim, para não ficar sozinho aqui. Você está feliz também? Amém. Então olha aí para quem está do teu lado e fala assim: eu estou feliz porque você está aqui. Eu estou feliz porque vocês estão aqui. Obrigado, amém. É interessante, né, que é um feriado, né, carnaval, e o pessoal está aqui. É muito gratificante, né? É bom que vocês estejam aqui. Eu estou feliz. Irmãos, se vocês estão perdendo algum culto dessa igreja, vocês estão perdendo muita coisa. Eu preciso te dizer. Todos os cultos estão sendo maravilhosos. Do sábado dos jovens, domingo de manhã. Na quarta-feira eu agradeci porque teve a greve de ônibus. Eu não fui para a faculdade, pude vir ao culto. Foi uma bênção. Pastor Valério aí com o pessoal. Muito bom. Até vou, se o pastor me permitir, pegar um gancho dele aqui. Hoje nós vamos falar sobre Hebreus 11. Irmão, se você pode vir ao culto, se você consegue, venha. Venha, que cada culto é diferente do outro. Cada culto Deus fala de um jeito. Está sendo tremendo. Hoje de manhã também foi maravilhoso. Meu Deus. Vocês podem abrir comigo lá em Hebreus 11. A partir do versículo 1. Vai estar aqui no telão também, para quem por acaso esqueceu a Bíblia ou prefere ler também. Hebreus 11. Vamos ler lá o que diz a palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora vamos pular lá para o versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por a Tua palavra. Obrigado por esse culto, pelo que o Senhor tem feito. Quero pedir agora que o Senhor continue conosco, que agora a gente continue louvando e adorando ao Senhor, Pai. Que a palavra entre em nossos corações, Pai, que ela fique ali, Pai, que a gente possa compreender mais um pouquinho do Senhor, Pai. E que seja um momento tão gostoso quanto está sendo esse culto, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Quarta-feira, estivemos aí com o pastor Valério e ele falou um pouco sobre Hebreus 11, que é um texto conhecido como os heróis da fé, né? Nós pulamos a parte que ele fala dos heróis, mas se a gente voltar lá um pouquinho, a gente lembra da história de Abraão, né? Que é citado aqui em Hebreus 11. Abraão, com Sara estéril, Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Depois, Deus concede um filho. O que acontece? Deus fala assim: eu quero esse filho. E Abraão fala assim: não, Senhor, esse filho aqui não. Esse filho é meu, não quero saber. Não, né? Abraão fala assim: ó, vamos lá, Deus. Ele chega para entregar teu filho para Deus. Ali ele mostra para Deus que ele entendeu que Deus era mais do que um mestre, era o Senhor da vida dele. E que o controle de tudo estava nas mãos de Deus, e que Deus era poderoso, e que aquilo que importava era viver para Deus.
A gente pode ver também sobre Jacó, que lutou com o anjo para conseguir a promessa de Deus, né? A gente pode ver Noé ali, que no meio de um sol, aquele tempo de Curitiba que estava esses tempos atrás, aí naquele sol de quase 35 graus, você fala assim, meu Deus, Curitiba com 35 graus. E Deus fala assim, ó, monta uma arca. Ele fala assim, meu Deus, você está maluco, né? Vou montar uma arca com o sol rachando. E aí o que acontece? Noé vai lá pela fé, né? Abraão pela fé levou seu filho, foi salvo. Jacó pela fé foi lá trocado por Israel, né? O Noé pela fé construiu a arca e ali aconteceram grandes coisas, né? Aconteceu uma inundação e a arca foi que salvou os animais e ele, né? Moisés, eu acho sensacional a história de Moisés também. Está conduzindo o povo ali no meio do nada. Jesus fala assim, bate o cajado que vai abrir o mar. Irmão, abre o mar. Abre o mar, o povo passa fugido. E aí quando sai aquele último homem, sabe? Imagina a cena de filme, né? Tá saindo o último homem assim, a água começa a vir ali, opa! E aí, uau, o mar fecha com o meio dos outros homens, com os inimigos, né, que estavam logo atrás. E eles são engolidos. Hebreus 11, ele fala um pouco sobre esses heróis da fé. Mas a partir do versículo 32, que nós lemos aqui, ele começa a falar assim, que mais direi? E começa a falar de alguns nomes, mas querendo dizer, esses aqui eu não vou contar a história, né? Eles estão ali ocultos. E falando talvez de alguns outros que tiveram, foram heróis da fé, e outros que ainda haveriam de ser, né? Até hoje. E hoje eu queria falar desses heróis ocultos, desses que nós ainda não conhecemos. Eu queria contar 3 historinhas para vocês sobre alguns heróis ocultos. Essa primeira história eu já contei para os irmãos. Eu lembro que eu já contei, agora eu não lembro se foi no culto de jovens ou se foi no culto de domingo. Mas um pastor de uma igreja, ele ganhou. Ele tinha lá uma igrejinha, tal, bonitinha, né? A igrejinha que nem a gente tinha lá, uma lojinha, né? E aí imagina que ele ganhasse esse terreno aqui. Ele ganhou esse terreno de um irmão lá. E o pastor pensou, nossa, né? Ganhei um terreno, agora eu vou montar uma igreja, né? Não vou precisar ficar mais numa loja. E num certo sábado lá, eles resolveram ir no terreno para carpir a terra, né? Daquela assentada na areia, né? E então, esse pastor vai com seu filho até esse terreno. Chegando no terreno, o filho estava um pouquinho mais à frente assim que o pastor. O filho volta correndo e fala assim, pai, vamos correndo para o terreno, tem gente lá invadir a terra. E o pastor todo calmo, filho, estamos chegando lá. E ele chega no terreno e vê famílias de moradores de rua, assim, com filhos, com crianças, montaram algumas barracas naquele terreno e fizeram um acampamento ali morado. E o pastor fala assim, não, deixa eles aí. Se eles estão aí, eles não tinham onde morar, essas famílias, essas crianças, se Deus permitiu isso, então deixe que aí fiquem. Esse homem foi um herói oculto, que não está aqui na Bíblia. Mas ele foi um herói para aquelas famílias. Uma outra historinha de um herói oculto é um homem que hoje é famoso, que provavelmente todo mundo já ouviu falar de C.S. Lewis, né? Escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Um homem famoso. Ele cresceu num lar cristão, C.S. Lewis. Se você não conhece C.S. Lewis, assista as Crônicas de Nárnia, é bem interessante, é um filme bem bacana. Ele nasceu num lar cristão e na sua adolescência, lá por volta de 15 anos, aos 9 anos ele perdeu a mãe, teve um histórico meio complicado. Aos 15 anos ele pegou e se desviou do evangelho, ficou longe e virou ateu. Aos 19 anos ele foi levado para a Segunda Guerra Mundial. E ali ele pegava completamente o contrário a Deus e falava sobre o ateísmo, né, com força
Falava assim, isso aqui, Deus não existe mesmo, isso aqui está errado, sabe? E tinha um poder naquilo que ele estava pregando que as pessoas acreditavam. E com 30 anos de idade, ele depois saiu da guerra aos 19 e tal, 20 e pouco começou a estudar, começou a fazer literatura, escreveu alguns livros, ele estava com o pessoal da turma dele de literatura. Existiam 2 amigos ali que começaram a pregar a palavra para ele. E numa noite longa de conversa entre 3 amigos, 2 que estavam no cristãos e o C.S. Lewis, que estava fora da igreja. Depois de uma conversa longa numa noite, C.S. Lewis voltou para a igreja e virou hoje um grande teólogo, escritor, né? Tem uma frase dele aqui que eu ateu. Uma cidade acontecia e nada. Um diácono que elas entrassem ficou preso, né? Não conseguia sair, não conseguia chegar na igreja por causa da neve. E aquele diácono falou assim, o que eu vou fazer? Ele pegou a Bíblia assim, pregou para o povo lá. 10 minutos. 10 minutinhos para aquele povo. E naquele dia se converteu Charles Haddon Spurgeon, um teólogo famoso de hoje. Aqui eu também peguei 2 frases deles. A fé é a razão repousando em Deus. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Talvez aquele diácono nem saiba, nem lembre, talvez não tenha tido a oportunidade de estar vivo quando Spurgeon ficou famoso, né? Hoje em dia existem livros de Spurgeon, é um homem bem famoso. Se você não conhece, leia. Hoje de manhã nós somos intimados a buscar mais a palavra de Deus, a ler livros que falam sobre o cristianismo. Então, tá aí uma dica, Spurgeon, um teólogo bem interessante para você ler. E foi um diácono ali que falou 10 minutinhos. Esses heróis ocultos fazem parte da nossa rotina, né? E a gente está no mês que estamos falando sobre o ano de crescimento, mas esse mês é sobre missões. E é interessante que missões, na nossa cabeça, às vezes, fica um pouco ligada a um ministério de evangelismo e missões, né? A gente olha e fala assim, não, existe um ministério que é cuidado por pessoas, que é liderado e tal. Mas, irmão, deixa eu te contar um segredo. Missões começa a partir do momento que você pisa ali para fora. Pisou fora da igreja, começou missões na tua vida. Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ser um herói oculto aí que prega, anuncia a palavra, que vai, faz discípulo, que vive, que berra Deus pro lado, que a hora que eu pisei ali, eu quero que minha vida seja, né, vista pelos outros como, olha esse cara aí, o Andrei,
em Deus na vida dele. Alguma coisa nele é diferente, não sei o que é. Mas eu quero que minha vida seja motivada por missões, né? E eu queria dar algumas motivações para a gente fazer missões. Diante disso que a gente está falando sobre esses heróis ocultos. E a primeira motivação que nós podemos ter fazendo missões é de misericórdia. Quando a gente olha para aquele homem, aquele pastor lá que chegou no terreno que ele havia ganhado para montar a igreja e viu aquelas famílias. Ele teve misericórdia. Ele nem conhecia, não sabia nem quem era. Mas quando viu aquelas crianças ali pulando, que tinham de ficar sem um teto, ele teve misericórdia por aquelas pessoas e falou assim, ó, é melhor que elas tenham ali onde ficar pelo menos do que talvez montar uma igreja aqui, né? A primeira atitude de misericórdia. Existem alguns versículos que eu queria ler aqui sobre misericórdia, que a Bíblia nos ajuda, que é Lucas 1,50, o primeiro. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Mateus 9,13 diz também, vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu vim para chamar justos, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Mateus 5,7, bem-aventurados os misericórdios, porque eles alcançarão misericórdia. Nós precisamos também de misericórdia na nossa vida. Quanto mais dar essa misericórdia. Na quarta-feira a gente teve a notícia do Carlos, né? Que o filhinho dele faleceu. E ele estava tentando voltar, né, para o Haiti, para ficar lá. A gente não, agora ele já foi, né, acho que para lá. Já foi, só que a gente não soube se ele conseguiu chegar a tempo do enterro, né? A gente estava orando por isso na quarta-feira, né? Colocamos hoje de manhã também. E eu lembro que a gente foi... O Ruberan, né? Estava ajudando muito ele também. E eu lembro que uma vez eu fui tentar levar ele na PIB lá, né? Para ver se a gente conseguiu um emprego para ele e tal. E para mim não foi tão complicado, né? Pegar ele numa hora de almoço, levar ele lá e voltar. Mas teve um dia que o Ruberan olhou para mim e falou assim, Andrei, eu não posso deixar ele na mão, cara. Eu não posso deixar ele está sem nada, não tem dinheiro para comer. Se for preciso, eu largo ali aquele horário do meu emprego para levar ele a algum lugar. E alguns dias você fez isso, né, Ruberan? Levou ele para procurar emprego. O Ruberan provavelmente nem conhecia direito o Carlos, né? A gente não conhecia. Mas ele teve um ato de misericórdia. Ele olhou para aquele homem e falou assim, olha, eu preciso ajudar. Eu não posso ficar aqui parado olhando. Isso é missões, gente. Assim, olha, aquele cara precisa de ajuda. E a gente tem que mostrar que ele não está sozinho. E ali o Ruberan, desculpa, Ruberan, te usar de exemplo aí, mas ele podia ter perdido o emprego, né? Talvez, deixando aquele horário. Mas Deus honrou a vida dele. Ele estava ali. E a gente ficou triste, né? Pela notícia, né? Mas agora que o Senhor esteja consolando a vida dele. Mas ter misericórdia é ver que sempre alguém que está do nosso lado precisa de você. Às vezes a gente quer fazer missões olhando para a África, né? Assim, nossa, coitadinho daqueles africanos que não tem nada, né? E às vezes tem um vizinho seu que está passando fome. Está do ladinho ali. É terrível, né? Ter misericórdia de olhar aquele que precisa e às vezes está do seu lado. Às vezes ele é seu vizinho. Lembre-se das famílias ali que o pastor deixou, né? No terreno. A segunda motivação é a verdade sobre fazer missões. Romanos 15:8 diz assim, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus. Sabe a motivação para fazer missões? É que as pessoas lá fora precisam saber a verdade. Qual é a verdade, né? Cristo, né? Jesus morreu por nós. Olha que motivação, cara. Anunciar a verdade. As pessoas acham que vivem uma verdade lá fora, né? Mas elas não vivem.
às vezes as coisas parecem ser um pouco bonitas, né? Às vezes parece ser mais legal. Mas não é verdade. A gente sabe que não é verdade. A verdade é que Cristo Jesus morreu por nós, Salvador, maravilhoso, santo, sem merecer. Estou aqui. E não há motivação, eu acho que maior que essa, que é mostrar, anunciar a verdade para essas pessoas. Fala assim, olha, existe um Deus todo-poderoso que te ama, que te acolhe na sua necessidade, quando você precisa, e essa é a verdade. Não é você ter um carro grande, a gente também falou isso de manhã muito, né? O que será sobre ter um carro grande? Será que a gente alcança mais quando estamos espiritualmente melhores ou financeiramente, né? A gente citou, lembrei agora também sobre suportar, né? De manhã nós falamos sobre suportar uns aos outros, né? E eu estava pensando também que às vezes não só suportar alguém que às vezes você não gosta, às vezes você tem que dar suporte, né? Que na história do Carlos lá. A gente tem que dar um suporte para as pessoas, né? Fazer missões às vezes dá suporte. Um suporte de misericórdia, um suporte da verdade de Jesus. Que ainda acho que é bem pior, né? Que ainda, às vezes uma pessoa que você não gosta, você tem que suportar e dar suporte. Nossa, terrível, né? Está lá em Efésios 4, né? Suportai-vos uns aos outros. E é isso. Misericórdia e a verdade está ligada a isso. Ali naquela história sobre C.S. Lewis, aqueles dois amiguinhos dele lá, provavelmente mostraram a verdade para ele, que ele não estava entendendo. Imagina, o homem era ateu. Estava achando que o mundo era de perna ponta cabeça. Acho que quando os amigos mostraram a verdade, ele falou assim, não, realmente, o mundo é de ponta cabeça mesmo, né? Que hoje o que a gente mais vê é o mundo, a gente acha que o mundo é normal, né, o que está acontecendo, mas não é normal, gente. O mundo tá de ponta cabeça e às vezes a gente não está fazendo nada, né, para mudar. E ali aqueles dois meninos fizeram alguma coisa. Talvez a coisa mais importante que eles fizeram foram mostrar a vida deles para aquele homem. Imagina um cara ateu, quanto mais, o cara que estuda, estava fazendo literatura, provavelmente ia fazer um doutorado ali, né? O cara importante. A conversão provavelmente dele ali foi lembrar do que ele aprendeu quando criança, mas a vida daqueles meninos. Falou assim, não, a vida deles é diferente, alguma coisa ali está diferente. E ali eles mostraram a verdade do Evangelho de Cristo. Misericórdia e verdade. O terceiro incentivo é a coragem. O texto famoso, Josué 1,6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Esdras 10,4. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Terceiro incentivo de fazer missões, irmão, uma motivação é ter coragem. Tem que ter coragem. Realmente, às vezes é complicado, mas tem que ter coragem. Aquele diácono teve muita coragem, né? Ele foi lá, além de abrir as portas da igreja, ele abriu a Bíblia e falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Pregar para esse povo aí, não sei nem o que é isso. Leu um texto lá, orou e converteu uma vida. Foi corajoso, né? Não tenha medo de abrir a Bíblia. O pastor Valério comentou também de um conhecido dele, né, que fala que quando a Bíblia é aberta, é Deus falando. Aquele homem fez isso. Ele abriu a Bíblia e deixou Deus falar. E outros converteu. A história do pastor Antônio também, né? Tinha acabado de se converter, chegou lá numa cidadezinha, teve que pregar. E Deus falou assim, ó, abre a Bíblia e fala, né? E ele pregou. Tenha coragem. Não se intimide. Tenha coragem de fazer missões, de pisar ali fora e gritar da palavra de Deus. Fala assim, ó,
tem um Deus maravilhoso, poderoso, santo, digno, que é tudo. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Misericórdia, verdade da palavra, coragem. E a terceira, e a quarta, fé e esperança. Em Hebreus 11, quando é citado todos esses heróis de fé, eles tinham todos uma promessa. Todos eles tinham uma promessa que nós temos até hoje, né? Que já aconteceu, mas que vai acontecer de novo. Que é Jesus. Todos eles tinham a promessa de que Jesus viria. E eles tinham fé que isso aconteceria, esperança que aconteceria, porque senão eles não teriam feito o que Deus estava mandando, não tinha acreditado, não seriam os heróis de fé ali que a Bíblia estava citando. Mas eles acreditavam. Só que sabe o que aconteceu? Eles não viram. Todos eles morreram antes de ver Jesus voltar. É preciso fé e esperança, né? Talvez você não veja Jesus voltar, né? Eu espero que sim, eu estou louco para ver Jesus voltar. Quem está também? Então tá bom. Mas se a gente não vê, a gente tem que ter fé e esperança de que isso vai acontecer. E que é nosso dever anunciar a palavra, anunciar isso. Que Ele é Jesus, que Ele é Salvador, Ele é Cristo. Ali, Abraão não tinha certeza que Deus ia salvar seu filho. Deus mandou ir para o holocausto e ele falou assim, Deus proverá o cordeiro. Se for ele, aqui estou eu. Mas ele teve fé e tinha esperança. Tinha fé que Deus era o seu único Salvador e levou. Ali Noé não tinha certeza que ia ter uma inundação. Ele não tinha, Deus falou que ia ter, mas naquele sol de rachar, ele não tinha certeza. Ele fez a arca. Ele teve fé e esperança que ia acontecer. Moisés conduzindo o povo. Assim, meu Deus, vou bater o cajado aqui, vai quebrar esse cajado, não vai acontecer nada. Jesus, amado. E o povo vindo atrás da gente aqui matar. O que eu vou fazer? Ele teve fé e esperança e bateu o cajado lá. E o mar abriu. E eles passaram pelo meio, foram conduzidos por Deus, e quando saíram, o mar engoliu o inimigo. Existe uma música do PG chamada Herói Oculto, e eu achei interessante. Peguei um verso aqui dela que diz assim, o mundo ainda não o conhece, nem imaginam a história que você vai escrever. Para os homens, um herói ainda oculto, mas o tempo irá marcar seu nome junto a Deus. Olhe no espelho e veja, sua imagem reflete o herói que Deus escolheu. Não despreze, obedeça ao chamado, o profeta dessa geração é você. Não se importe mostrar fama para ninguém. Não se importe com isso, não tenha vergonha, seja um herói oculto. Pregue aí pelas nações, que ninguém te conheça, não tenha medo. Tenha misericórdia com o próximo. Anuncie a verdade que é Jesus. Tenha coragem para fazer a coisa certa. E continue com fé e esperança naquele que prometeu que voltaria. Amém? Não se esqueça. Eu desejo muito e quero muito que todos nós sejamos heróis ocultos. Mas não se esqueçam quem é o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome.
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Seja um herói oculto, mas lembre-se que é o único que é digno de receber toda a glória, é Jesus. Amém? Poderiam ficar de pé, por favor? Gostaria que você estivesse aí em família, se juntasse assim com a sua família. Se estiver sozinho, abraça alguém que está sozinho. Fica junto agora para a gente orar junto. Vamos orar junto agora, assim, em família. Eu sei que todo mundo aqui também é irmão, né? Então, hoje eu estou com saudade de vocês. Eu ia falar, todo mundo vem aqui para frente, assim. Daí eu falei, não, melhor não. Vamos ficar juntinho assim. Vamos orar junto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o único digno de receber toda a glória, toda a honra. O Senhor é que nos dá força, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus nas nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus santo, misericordioso, Pai. Digno de tudo, Pai. Mesmo que nós não mereçamos nada, o Senhor continua conosco fazendo grandes coisas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar tendo misericórdia, Pai. Que o Senhor nos ensine a ter misericórdia, Pai. Que nos ajude a mostrar a verdade, Pai. Que o Senhor nos dê coragem para continuar e fé e esperança, Deus. Que o Senhor ainda vai voltar e que o Senhor é nosso Deus ainda aqui conosco hoje, Pai. Nós ansiamos pela Tua volta, pelo Senhor, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos receber, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ensina, Pai, cada dia a caminhar contigo, Pai. A estar debaixo das Tuas asas, Pai, dos Teus braços, Pai, da Sua mão poderosa, Pai. Que o nosso coração se encha de vontade, Deus, de fazer missões, de proclamar o Evangelho, de viver aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Eu sei que Jesus ali, quando chegou, Ele começou também como um herói oculto. Ele não queria ser conhecido, não queria ter fama. Ele estava fazendo somente a vontade de Deus. E a consequência, ele acabou sendo famoso, Deus. Mas que a gente não tenha isso como primordial na nossa mente, Pai. Que nós possamos ser cada um aqui heróis ocultos, Pai. Proclamando a Tua palavra, falando daquilo que o Senhor quer que nós falemos, Pai. Que a gente possa, como foi ensinado hoje domingo de manhã, estudar um pouco mais sobre o Senhor, conhecer mais a Ti através da Tua palavra. Que a gente receba o Espírito Santo, Pai, para nos ajudar a conduzir a isso, Pai. Mas que nós possamos ser esses heróis, Pai. Que talvez nunca ninguém saberá o que nós fizemos. Talvez a gente só plantou uma semente na vida de alguém. Talvez a gente só deu um abraço ali que alguém precisava. Talvez a gente só tenha falado uma palavra que alguém precisava ouvir naquele momento. Deus, eu não sei. Mas que nós possamos estar, Pai, entregues ao Senhor para poder fazer aquilo que é a Tua vontade, Pai. Que eu tenho certeza que é proclamar a Tua palavra e viver um evangelho, Pai, verdadeiro. Às vezes a gente escuta aí alguns evangelhos, Pai, algumas pessoas generalizam aquilo, Pai. Mas nós não queremos viver aquilo, Pai, nós queremos mostrar que nós somos diferentes. Eu quero fazer o que é certo, Deus, porque isso está envolvido no meu caráter. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir, mas eu vou continuar fazendo o que é certo, Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. E eu quero que o Senhor se orgulhe de mim. Eu quero que a minha vida, Pai, glorifique ao Senhor em todo o tempo, Pai. Que a gente possa aprender a ser esses heróis ocultos, Pai, imitando Jesus Cristo, Pai, o nosso herói maior, o nosso herói verdadeiro. Aquele que nos salvou, nos redimiu, Pai. Que é soberano e está conosco todo o tempo, Pai. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e está conosco aqui ainda, Pai. Que o Senhor continue aqui conosco, falando com a gente, Pai. Que nós tenhamos misericórdia, falemos da verdade, Pai. Tenhamos coragem e continuemos, Pai, com fé e esperança. Que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.